Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano de enfermagem. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de semiologia e semiotécnica e vamos estar conversando sobre os sistemas do corpo humano. Então, nesse primeiro momento, nossa terceira aula, vamos estar conversando aí sobre o sistema circulatório. Então, o nosso sistema cardiovascular, ou também chamado de sistema circulatório, ele é constituído pelo nosso coração e pelos vasos sanguíneos. Nosso coração, pessoal, ele está localizado geralmente do lado esquerdo do nosso tórax e ele fica protegido por dois ossos principais. No caso aí, o osso externo, que fica bem no meio, né, no centro do tórax, e fica também protegido pela coluna que fica atrás e também pelas nossas costelas, né? Nossas costelas formam aí a caixa torácica e consegue proteger o coração. Geralmente uma pessoa adulta tem em torno aí de 450 a 680 gramas, que é o peso médio do coração de uma pessoa adulta. E o coração, pessoal, ele é responsável pelo bombeamento do nosso sangue através do sistema circulatório, né? Então, ele tem essa função de realizar o débito cardíaco, que é essa ejeção, né? Essa contração, esse envio de sangue através dos vasos sanguíneos para o restante do corpo, e ele funciona como uma espécie de bomba cardíaca, né? No qual ele vai estar realizando a contração e o relaxamento rítmicos, né, da sua parede muscular, realizando um processo que a gente chama de sístole e diástole. O que é a sístole? A sístole é a fase de contração do músculo, né? E a diástole é a fase de relaxamento do músculo. Então, a função principal do sistema cardiovascular é fornecer para as nossas células, para os nossos órgãos, uma quantidade suficiente de nutrientes e oxigênio, como também aí remover os produtos do nosso metabolismo e remover também o CO2. Com isso, o coração vai estar realizando a perfusão tecidual. O que é a perfusão tecidual? É quando as nossas células elas recebem esses nutrientes e recebem também oxigênio suficientes. Se as nossas células não recebessem isso, as células iam morrer, tá bom? E aí nós temos os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos é formado por artérias, que são os vasos de maior calibre, as veias e os capilares também. Então, vamos só relembrar aqui as funções e acrescentar mais funções aí do nosso sistema cardiovascular. Primeira função, transportar oxigênio e gás carbônico. O oxigênio ele é fundamental para poder manter as nossas células vivas e funcionantes. Transporte de nutrientes, termorregulação, ou seja, regulação da nossa temperatura corporal também, manter a pressão arterial, que é a pressão no qual ocorre dentro dos vasos sanguíneos, por isso que a gente fala, fulano de tal vai ser aferido a pressão. Por quê? Porque é a pressão que está exercendo aí uma força de contração contra as paredes das artérias, né? Outra função também é de defesa do nosso organismo. Então, com essa figura, eu consigo mostrar aqui para vocês que o coração ele está localizado mais para o lado esquerdo, né? E ele tem um formato aí de cone, ele é relativamente pequeno, né? Tem coração aí do tamanho de um punho fechado, cerca de 12 centímetros de comprimento, aproximadamente 9 centímetros de largura e 6 centímetros de espessura. Aqui nós temos a anatomia básica do nosso coração, que é qual? Nós temos a extremidade pontuda, essa extremidade aqui pontuda, pessoal, a gente chama de ápice, e a porção mais larga do nosso coração, oposta ao ápice,
é chamada de base. Então, anatomicamente, eu posso definir que o coração ele tem uma base e um ápice. Então, aqui nós temos a anatomia do coração, no qual o coração ele é dividido em várias partes. Geralmente, ele tem 4 câmeras, que a gente considera aí o átrio direito, o átrio esquerdo. Nós temos aí um septo interventricular, no qual ele vai separar essas câmeras cardíacas. Nós temos as válvulas, ou também chamada de válvulas, tanto aí a mitral, a tricúspide, certo? E aí, pessoal, a válvula mitral é a válvula que ela está posicionada entre o átrio e o ventrículo esquerdo. E a função principal dela é evitar o refluxo de sangue do ventrículo para o átrio esquerdo. Ou seja, fazendo com que esse sangue ele não volte, né? Ele não retorne. E também nós temos a válvula tricúspide, a válvula mitral, que ela vai acontecer do lado direito do coração, no qual ela vai se fechar para acontecer aí a contração ventricular. Então, nós temos as artérias pulmonares, que elas estão interligadas ao coração e também ao pulmão, né? Então, nós temos também a artéria aorta, que é uma artéria considerada grande vaso do nosso coração. Vamos ver mais na frente durante a nossa aula. O nosso coração, ele tem uma membrana, que a gente chama de pericárdio. O pericárdio é essa membrana externa, fina, que vai cobrir todo o nosso coração, como vocês estão vendo aí nessa figura. É como se fosse uma espécie de saco fibroso, cheio de líquido, que vai envolver aí a parte muscular do nosso coração, miocárdio, né, que é o músculo, vai envolver também aí alguns vasos principais, como a aorta, a artéria pulmonar, veias pulmonares e veia cava superior e veia cava inferior. Então, nós temos que o pericárdio fibroso, ele serve como uma barreira física entre o corpo muscular do nosso coração e os órgãos adjacentes, que são propensos a algumas infecções, como o pulmão. O que é que isso significa? Que o nosso coração com essa membrana vai dificultar algum micro-organismo entrar no nosso coração, né? Então, nós temos aí o pericárdio fibroso, que é uma camada externa mais resistente, e o pericárdio seroso, chamado, que é uma camada interna mais fina. Então, o nosso coração ele é dividido basicamente em algumas camadas, são 3. O endocárdio, o miocárdio e o pericárdio. O endocárdio é a camada mais fina, é como se fosse uma camada mais interna do nosso endotélio, né, da nossa pele, do nosso coração. Nós temos o miocárdio, que é a camada intermediária do nosso músculo cardíaco, é onde a gente encontra as principais células que vão fazer funcionar o nosso coração. E nós temos o pericárdio, que é a camada, né, que é uma membrana mais externa, fina, que vai cobrir aí todo o nosso coração. E aí nós temos o pericárdio parietal, pericárdio visceral também. Então, aqui nós temos as câmeras, como eu já havia falado para vocês. Então, vamos conhecer aqui a estrutura do coração. Nós temos aqui o átrio direito, que é uma câmera. Nós vamos ter o ventrículo direito, que está mais embaixo. O átrio esquerdo, pessoal, aqui também, ó, do lado esquerdo, né? E o ventrículo esquerdo também. Em volta, nós temos músculos, né? O músculo cardíaco, que é o miocárdio, chamado. É onde vai ter as células, como eu tinha falado. Nós temos mais em cima aqui a artéria aorta, que é um grande vaso que leva sangue aí para diversas partes do nosso corpo, né? Nós temos veia cava superior, veia cava inferior também mais embaixo. Nós vamos ter a artéria pulmonar,
diretamente relacionada ao pulmão, nós vamos ter aí também os septos, né? Os septos, o que é o septo? É a divisão entre as câmeras. Então, nós vamos ter o septo aqui, no caso, interatrial. Por quê, professora? Porque ele está entre os átrios, tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo. Aqui nós vamos ter o septo interventricular, que está dividindo aqui as câmeras, gente, ó. Esse septo interventricular, o nome já está dizendo, né? Entre os ventrículos, tanto o ventrículo direito, no caso esse, quanto o ventrículo esquerdo. Ok? Então, nós temos o septo interatrial, interventricular e o átrio ventricular também, que no caso são esses, ó, que eu vou estar dividindo aí tanto o átrio do ventrículo. Então, vamos só relembrar e frisar mais uma vez para que vocês aprendam as camadas do coração. Então, nós temos aqui o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, nós temos 4 câmeras cardíacas. Nós temos os septos, que vão separar aí também, né, essas câmeras, tá ok? Então, como eu falei para vocês no slide anterior, né, a gente falou um pouquinho aí sobre as válvulas, ou também chamadas de válvulas cardíacas. O que é isso? Primeiro, elas estão localizadas na saída de cada uma das câmeras cardíacas. Como vocês estão vendo aqui, o átrio, vou mostrar aqui para vocês, ó, o átrio direito, né? Aqui nós temos o átrio direito. Na saída, nós temos qual? Nós temos a válvula tricúspide, né? Válvula tricúspide. Essa válvula, ela vai permitir o fluxo sanguíneo entre o átrio direito e o ventrículo direito. Por quê? Porque eu sei que aqui está o átrio, nessa setinha preta, e na setinha aqui vermelha eu tenho o ventrículo direito. Então, a válvula tricúspide, ela vai permitir o fluxo sanguíneo entre o átrio direito e o ventrículo direito, ok? Nós vamos ter uma outra válvula, ou válvula chamada de mitral, ou também, pessoal, podemos chamar de bicúspide, válvula bicúspide. Por quê? Porque ela vai permitir o fluxo sanguíneo entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, nós temos aqui, ó, o átrio esquerdo, essa setinha aqui que eu estou apontando, e mais embaixo eu tenho o ventrículo esquerdo, que é o ventrículo maior. Então, no meio, né, mais ou menos aí próximo do septo, nós temos as válvulas. E essa válvula mitral, como eu tinha falado, ela vai permitir o fluxo sanguíneo entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, ok? Nós temos também a válvula aórtica. Válvula aórtica. Por quê? Porque ela vai permitir o fluxo sanguíneo de saída do ventrículo esquerdo, né? Sai do ventrículo esquerdo, vai em direção à artéria aorta, certo? Então, vai permitir o fluxo de saída do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. E também temos a válvula ou válvula chamada de pulmonar. Por quê? Porque ela vai permitir o fluxo sanguíneo de saída aí do ventrículo direito em direção à artéria pulmonar que está ligada aos nossos pulmões. Vamos aqui continuar a nossa anatomia, relembrando mais uma vez aqui a estrutura do coração. E aqui mais em cima, pessoal, nós temos aqui o tronco arterial braquiocefálico, né? Tronco arterial braquioencefálico. O que é isso?
ela é uma espécie de artéria que tem como função levar sangue, levar oxigênio para o nosso cérebro. E esse tronco ele vai se ramificar em artéria subclávica direita e artéria carótida direita. Nós vamos ter também aqui do lado esquerdo a artéria coronária comum esquerda, artéria subclávia esquerda também. Tudo relacionado à artéria aorta, que é uma artéria aí principal, considerada grande vaso do coração. Aqui nesse ponto azul, nós temos aqui a artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita. Nós temos as veias pulmonares direitas, ó, também mais atrás. Como eu falei, veias pulmonares direitas e veias pulmonares esquerdas, aqui, ó, mais para o lado esquerdo. Qual é a função das veias pulmonares? É conduzir o sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio, dos pulmões para o nosso coração. E aí, como eu falei das câmeras, né? Eu falei que nós temos o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Nós temos também as veias cavas, né? Veia cava superior. Pessoal, desculpem, as veias cavas inferiores, o que é que elas vão fazer? Elas vão recolher esse sangue que está no restante do nosso corpo, tá? E vai devolver para o nosso coração. Por exemplo, a veia cava superior, ela vai recolher o sangue da cabeça, dos braços e do tórax, enquanto a veia cava inferior, ela vai recolher o sangue proveniente aí das pernas, do abdômen, e vai fazer com que esse sangue retorne ao coração, retorne ao pulmão, para ser novamente bombeado e oxigenado. Então, pessoal, o músculo que vai envolver o coração é chamado de miocárdio. O miocárdio ele é um tecido muscular especial, um tecido cardíaco, que a função básica do miocárdio é ejetar o sangue que vai estar dentro aí do nosso coração. Então, a gente fala que miocárdio é a parede do coração. Então, o sistema cardiovascular ele é composto não somente pelo coração, mas é composto também pelos vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos é como se fosse uma espécie de sistema de tubo fechado, como se fosse mangueira. Com certeza você já deve ter visto aquelas mangueiras que a gente lava o carro, né? Lava a calçada. Então, essas mangueiras é como se fossem os nossos vasos sanguíneos. São tubos fechados que vão conseguir transportar o sangue de todas as partes do nosso corpo e trazer de volta ao nosso coração. Ou o contrário, né? Levar esse sangue rico em oxigênio através aí do ventrículo esquerdo do coração para o restante do nosso corpo. Então, podemos considerar que os vasos sanguíneos, eles são condutores de sangue, né? Condutores aí de nutrientes, oxigênio, de gás carbônico, de glicose. Então, à medida que eles vão saindo do coração, eles vão se ramificando. Então, os vasos que saem do coração são chamados de artérias. E quando eles vão se ramificando, né, vão diminuindo aí o seu calibre para atingir aí outras partes do corpo. A gente chama de arteríolas, né, que são os vasos de menor calibre, que são as ramificações das artérias. E nós temos os vasos que conduzem o sangue do corpo, né, por exemplo, lá dos nossos pés, para o coração. A gente chama de veia. Então, a veia ela tem um calibre menor do que a artéria, e a partir do momento que ela se ramifica, a gente chama de vênulas. Então, o caminho que o sangue percorre, pessoal, dentro do sistema cardiovascular
é dentro dos vasos sanguíneos, né? Esse sistema aí, como eu falei, de tubo fechado. Então, nós vamos ter aí as veias, as artérias e os capilares. Função principal da veia é levar sangue de volta ao coração do restante do nosso corpo. Esse sangue que está na cabeça, nos pés, nos braços, eles precisam retornar para o nosso coração. Uma característica da veia é que as paredes são mais finas, né? São mais finas. As nossas artérias, elas são um pouquinho diferentes das veias. Elas têm as paredes mais espessas, paredes mais dilatáveis, paredes mais grossas. Então, as artérias, elas levam o sangue que está lá no coração para o restante do nosso corpo. Sangue rico aí em oxigênio. E nós temos os capilares, que é como se fosse a transição de veia para as artérias, que eles também vão levar sangue aí aos nossos tecidos, né? Levar oxigênio aí nas células. É como se eles ligassem as artérias e as veias, estivessem bem aí no meio, né? Da veia e da artéria. Os nossos vasos sanguíneos, eles possuem também algumas estruturas, né? Algumas camadas, assim como o nosso coração. Então, a estrutura dos vasos ela é composta por estrutura chamada de túnicas. Então, nós temos a túnica adventícia, que é a mesma coisa de túnica externa, né? Essa túnica aqui mais grossa, mais externa, ela é composta por tecido conjuntivo, e aí a gente vai encontrar aí vasos, né? Nervos, também encontrado aí nas grandes artérias, somente. Por exemplo, na artéria aorta, a gente encontra esse tipo de túnica. E aí nós temos também a túnica média, né? A camada intermediária, também formada por fibras musculares lisas e pequenas de tecido conjuntivo elástico, encontrada na maioria das nossas artérias do nosso corpo. E nós temos a túnica íntima, que ela forra internamente as nossas artérias, inclusive os capilares, e são constituídas aí por células endoteliais. Pessoal, como eu falei para vocês, as nossas veias, elas fazem parte dos vasos sanguíneos, né, do sistema venoso. Elas têm uma função principal de transportar esse sangue pouco oxigenado, né? A maioria desse sangue aí é rico em CO2, em gás carbônico, e ele precisa retornar para o coração. E isso vai acontecer contra a gravidade, né? A gravidade vai ter que ser contra aí para que ocorra esse processo. Então, essa função de levar o sangue lá dos nossos pés para o coração é auxiliada por uma bomba muscular nos músculos das pernas que a gente tem, né? E nas válvulas venosas. Então, dentro da nossa veia, essa aqui é uma foto de uma veia normal, que nós temos aqui o fluxo sanguíneo, ó, caminhando em direção ao coração, e nós temos uma válvula, né? Válvula que se fecha. Ela se abre e se fecha. Ela vai se fechar para fazer com que esse sangue ele não retorne. Ele não pode retornar lá para os pés, ele tem que ser caminhar até o coração. Por isso que a válvula se fecha, tá certo? Então, as válvulas elas vão impedir que o sangue tenha um fluxo de retorno para a perna, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer de algumas pessoas que esse sistema ele começa a falhar. A válvula, ao invés de estar fechada, ela vai estar aberta. Então, o que é que vai acontecer? O sangue ele vai retornar. Quando o sangue se acumula, ele retorna, né? Ele fica com aquelas varizes, né? Fica com aquela situação de incômodo. E o sangue vai se acumular exatamente na região das pernas. Então, é muito importante que essas válvulas elas estejam funcionando, né? Ela consiga fechar para que esse sangue ele não retorne. Aqui nós temos uma figura que vai representar o sangue e os seus constituintes, os seus componentes. Então, nós temos aí que o sangue, ele tem uma fração líquida, que a gente chama aí de plasma, tá, pessoal? Plasma é a parte líquida do sangue.
Nós temos dentro do sangue algumas células sanguíneas, que a gente vai chamar aí de glóbulos vermelhos, no caso as hemácias, ou também chamadas de eritrócitos. Os glóbulos brancos, que a gente chama de leucócitos, que são as nossas células de defesa. E nós temos as plaquetas, né? As plaquetas que vão realizar a coagulação do sangue, evitando assim processos hemorrágicos, né? Evitando hemorragia, que também a gente chama de trombócitos. Então, pessoal, o sangue ele é um tecido conjuntivo, né? Líquido, vivo, que circula pelo sistema cardiovascular sanguíneo de animais vertebrados e tem como função principal manter, né, ocorrer essa manutenção da vida no nosso organismo, certo? Geralmente uma pessoa adulta, ela tem em torno aí de 5 litros de sangue, né, que vai variar muito de acordo com o peso. Então, o nosso sangue ele possui algumas funções. Nós temos aí um sistema de transporte de várias substâncias no nosso corpo, né, de várias células também. Conduz o dióxido de carbono, CO2, né, e os resíduos das células do nosso organismo. Então, ele faz também essa eliminação dessas células, né, desses resíduos, através da nossa respiração, do suor, da urina e das fezes. Também vai controlar a temperatura do nosso corpo, porque ele equilibra a distribuição da água e o processo de absorção celular. E controla o sistema de defesa também. Por quê? Porque nós temos nossas células de defesa que ficam aí no nosso sangue. Pessoal, eu coloquei essa figura para mostrar para vocês o plasma, né? O plasma do nosso sangue, que é a parte mais líquida, tá? Ele vai servir como base para poder conter as hemácias, né? As células do sistema imunológico, os nutrientes. Então, precisa ter uma parte líquida do sangue para que essas células elas sejam transportadas, tá? Então, nós temos aí o plasma, vai servir para isso. Então, nós vamos ter 55% do sangue é plasma, 4% geralmente é leucócitos e plaquetas, e 41% nós temos as hemácias. Então, o aspecto do plasma geralmente é um aspecto mais de cor amarelada. Quando a gente fala aí de células sanguíneas, a gente lembra principalmente das hemácias, né? Também chamada de eritrócitos. Então, as hemácias, pessoal, ele é muito importante no nosso corpo. Por quê? Porque o seu citoplasma, ele é rico em hemoglobina, tá? E a hemoglobina, gente, ó, mostrando aí para vocês, tá? A hemoglobina, ela é responsável pela cor vermelha do sangue e também transporta oxigênio junto com as hemácias, tá? Então, ela vai se associar aí às hemácias. As hemácias, no nosso corpo, elas duram em torno aí de 120 dias. Mas aí a gente fica se perguntando, professora, só 120 dias e o restante dos outros dias do ano? As outras células, pessoal, elas são fabricadas novas, né? Então, toda hora está ocorrendo essa renovação de hemácias, tá? A medula óssea dos nossos ossos, de alguns ossos, por exemplo, eles fabricam células sanguíneas novas e todo o tempo fica com essa renovação celular, tá? Outra função também aí é principalmente a parte de recolher, né, as células sanguíneas velhas. No caso aí a gente tem o baço. Eu não botei a foto aqui para vocês, mas só ressaltando que o baço, ele vai recolher essas células velhas, tá? Ou seja, as hemácias mais velhas que não prestam mais, que já chegaram aí os 120 dias, o baço ele recolhe, tá? Todas essas células, fazendo uma espécie aí de varredura de células mortas. Então, ainda falando aí sobre o sangue e os seus constituintes, nós temos outras células além das hemácias, né? Nós temos aí as células do sistema imunológico, que são as nossas células de defesa. Pessoal, o nosso sistema imunológico, ele tem como função aí principal proteger o nosso organismo contra os micro-organismos, né? Contra essas substâncias estranhas que elas tentam entrar no nosso corpo e se instalar causando doenças.
a gente chama de moléculas estranhas de antígenos, né, que são justamente esses micro-organismos. Então, o nosso sistema imunológico, ele tem também a função de gerar uma memória imunológica, que eu vou explicar mais à frente, e nós temos também a função de fazer uma limpeza, retirando essas células mortas também, e proteger, de combater os micro-organismos, para que realmente a gente tenha essa proteção a mais, tá? Então, nós temos como células do sistema imunológico os neutrófilos e os macrófagos, tá? Os neutrófilos, pessoal, eles vão liberar aí as citocinas e as quimiocinas. O que é isso? São sinalizadores químicos, que eles é que vão chamar as células para o combate, né? Vão recrutar mais células para combater substâncias estranhas, tá? Por exemplo, eles chamam outras células para se juntarem a eles, aos neutrófilos, e combater esses micro-organismos. Nós temos aí os eosinófilos. Os eosinófilos, eles são atraídos para os nossos tecidos, né? Eles aparecem lá quando a gente tem um parasita no nosso corpo, a gente tem um processo alérgico. Então, eles vão servir para isso. E aí, como eu falei anteriormente aí sobre a memória imunológica, né? Por exemplo, ao final da nossa resposta imune, quando a infecção ela já tiver acabado, né? Já acabou, a maioria dos nossos linfócitos, no caso aí linfócitos T e linfócito B, vai sofrer apoptose, vai morrer. E os linfócitos que vão sobrar, alguns que sobram, eles conseguem sobreviver por vários anos. Aí, justamente quando eles estiverem em contato com algum antígeno, eles vão se multiplicar muito rápido e vão combater esses invasores. Interessante o nosso organismo, né? Então, aí acontece a memória imunológica. Nós temos também as células naturais killer, né? Chamada de assassina natural. Eu acho muito interessante a gente estudar sobre essas células, que a gente nunca ouve falar, né? Quase. Ela tem uma defesa muito grande contra infecções virais, né? Olha que interessante, né? Combater também aí até o coronavírus. E também defesa contra células tumorais. Então, aquele tumor que quer se instalar no nosso corpo, nós temos também um sistema de defesa, né? Uma célula que vai combater isso, que é a natural killer. Nós temos as plaquetas, como eu já falei para vocês, né? A plaqueta está relacionada aí com as hemácias e ela tem a função de coagulação do sangue. É como se fosse uma espécie de tampão, no qual esse tampão vai impedir a hemorragia. Então, vai formar aí o coágulo para isso, certo? Meus queridos, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar nos grandes vasos do nosso coração, né? Então, nós temos aí a veia cava superior, veia cava inferior, o tronco da artéria pulmonar, o tronco pulmonar, as veias pulmonares. Então, nós temos 4 veias pulmonares também, né? Em número de 4. E nós temos a artéria aorta, que é uma das artérias principais aí do nosso coração. Pessoal, para que o nosso coração ele exerça essa função aí de bombeamento do sangue, função de transportar sangue para o restante do nosso corpo, para fazer com que esse sangue ele chegue nos órgãos, chegue nas nossas células, para que isso aconteça, para que a gente fique vivo, nós precisamos que essas artérias coronárias elas estejam funcionando normal, né? Por quê? Porque elas são responsáveis por transportar sangue para o músculo cardíaco. Então, o coração ele só vai estar funcionando quando ele é irrigado por sangue, né? Porque vai oxigenar, vai fazer ele funcionar. Quando ocorre a morte de células, porque não está tendo oxigênio no músculo cardíaco, pode estar acontecendo algum problema na artéria coronária. Ou ela está entupida, ou ela tem placa de gordura, ou ela tem um coágulo. Algo que vai estar impedindo e não deixando esse sangue chegar no músculo cardíaco. Então, quando isso acontece, a gente tem um grande problema. Por quê?
porque o coração não vai estar exercendo a função dele, não vai estar bombeando mais e as células do miocárdio vão estar morrendo, certo? Então, nós temos aí as artérias coronária direita, coronária esquerda e a artéria descendente anterior esquerda, anatomicamente, né? São as artérias aí principais do nosso corpo. Então, as artérias coronárias, elas vão se ramificar, pessoal, da base da aorta. Então, nós temos o vaso maior calibre, que é a artéria aorta, certo? Pessoal, se essa artéria romper no nosso corpo, isso causa um problema seríssimo, né? Mas as artérias coronárias, elas vão se ramificar da base da artéria aorta, pouco acima aí da válvula aórtica. Então, elas vão se ramificando feito árvore, né? Vocês estão vendo aí como se fossem os galhos de uma árvore. Então, gente, quando ocorre uma diminuição no volume sanguíneo, vai afetar diretamente a perfusão tecidual. Vai afetar, fazer com que essas células não recebam oxigênio suficiente. E aí, uma falha na perfusão pode levar o tecido à morte, né? Como eu dei o exemplo aí do músculo do miocárdio. Então, agora, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a circulação do sangue, né? Como é que ele entra, como é que ele sai do nosso corpo, como é que ele volta. Então, a circulação começa quando o nosso sangue ele está rico em gás carbônico, então ele precisa passar pelo coração e precisa chegar no pulmão para que ele seja oxigenado. Então, o sangue entra por duas veias cavas, que essa setinha aí está apontando, gente, ó. Veia cava superior e mais embaixo, veia cava inferior. Então, esse sangue rico em gás carbônico, eles vão passar por essas duas veias calibrosas, tanto a veia cava superior quanto a veia cava inferior, que as duas vão desembocar, vão se localizar no átrio direito do nosso coração, no átrio direito, ok? Então, pessoal, o sangue que chegou através das veias cavas no átrio direito, ele vai passar pela válvula tricúspide, ó, que é a válvulazinha tricúspide, vai passar e chegar no ventrículo direito. Depois que ele chega no ventrículo direito, ele passa pela artéria pulmonar, tanto a pulmonar esquerda, gente, ó, como eu tô grifando aqui, ó, esquerda, quanto a pulmonar direita, certo? Artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Quando o sangue passa por essas artérias, ele vai chegar aos nossos pulmões, certo? Para quê? Para que ele seja oxigenado. Se ele tem CO2, ele precisa se transformar em O2, em sangue com oxigênio. Então, a partir do momento que o sangue com CO2, né, com gás carbônico, chegou no nosso pulmão, ele foi oxigenado. Depois que esse sangue ele é oxigenado nos pulmões, ele precisa retornar para o coração, para que esse coração consiga realizar o bombeamento e esse sangue oxigenado vá para o restante do nosso corpo, certo? Então, o sangue vai sair dos pulmões e vai passar para onde, gente? Ó, vai passar pelas 4 veias pulmonares. Então, a gente tem duas veias pulmonares aqui, ó, veias pulmonares superior e inferior. A gente tem duas veias direitas e duas veias pulmonares esquerdas, aqui de lado, ó, certo? Superior e inferior também. Então, ela passa por essas 4 veias pulmonares. E esse sangue vai para onde, professora? Vai para o átrio esquerdo do coração. Então, ele já chega aqui, ó, no átrio esquerdo do coração. E, posteriormente, ele vai passar por onde? Vai passar para o ventrículo esquerdo através da válvula mitral. Então, pessoal, esse sangue que já chegou aqui no ventrículo esquerdo, ele precisa sair, ele precisa ser ejetado
através do débito cardíaco, através dessa ejeção de sangue para o restante do corpo. Então, ele vai passar para onde? Daqui, do ventrículo esquerdo, ele é ejetado pela artéria aorta. Artéria aorta, certo? Que, gente, ó, passa por aqui e segue pela artéria aorta. E a artéria aorta é considerado o maior vaso sanguíneo do nosso corpo, né? O maior vaso do sistema cardiovascular. É considerado uma artéria que vai emergir diretamente do coração, como eu falei, diretamente do ventrículo esquerdo. E ela vai também através do tórax para o interior do abdômen, certo? Então, nós temos aí a aorta torácica e também a aorta abdominal, que são separadas aí pelo músculo do diafragma. Então, meus queridos alunos, só reforçando aqui com vocês, né, a importância da artéria aorta, né, desse arco da aorta. A aorta, como eu falei, ela vai sair do coração, vai atravessar o tórax, atravessa o abdômen e vai se ramificar, dando origem a outras artérias. E sua função principal é transportar sangue oxigenado, vindo do lado esquerdo do coração, vindo aí lá do ventrículo esquerdo, sangue já oxigenado, e levando aí para o restante do nosso corpo. Então, nessas figuras, a gente consegue ver esse trajeto, né? O sangue que está aqui do ventrículo esquerdo passa para a artéria aorta e ela vai se ramificando, né, em outras artérias. Então, na figura direita, a gente vê aqui o arco da aorta. A gente tem a artéria subclávia esquerda, a artéria carótida comum esquerda, a artéria carótida comum direita e a artéria subclávia direita, tá? Tanto a artéria carótida comum direita quanto a artéria subclávia, todas essas duas, elas formam o que aqui? O tronco braquiocefálico, chamado, tá certo, gente? Então, esse sangue vai passar por todas essas artérias para poder realmente chegar aí no restante do nosso corpo. Pessoal, nós temos uma circulação, como eu já tinha explicado, do sangue, né? E ela tem uma função, tá? Todo esse trajeto que eu mostrei aí para vocês do sangue, que precisa chegar no pulmão, que precisa ser oxigenado, passando pelos átrios, ventrículos, chegando na artéria aorta, chegando no restante do corpo, tudo isso tem uma função. E as funções principais são essas, ó. Transportar nutriente até os tecidos, né? Remover produtos de excreção, remover produtos do nosso metabolismo e levar hormônios de uma parte do corpo para outra, ok? Então, para a gente manter, em geral, em todos os líquidos teciduais um ambiente apropriado à nossa sobrevivência, as células têm que estar em ótima função também para que isso aconteça. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma informação muito interessante do nosso corpo, da nossa fisiologia, que é a circulação do sangue através da circulação colateral. O que é isso? Circulação colateral são os vasos sanguíneos que vão surgir no coração ou em outros órgãos para tentar suprir a falta de irrigação. A gente chama de isquemia tecidual, a falta de sangue nos nossos tecidos, nas células, causada por uma artéria totalmente obstruída, ou seja, uma oclusão arterial crônica, né? Levando ao processo de aterosclerose. Então, por exemplo, o paciente ele tem uma obstrução da artéria através de placa de gordura. A gordura se instala dentro da parede da artéria. Quando essa gordura se instala, o sangue ele não consegue passar, né? Por quê? Porque fica obstruído. Quando esse sangue não consegue passar, outros vasos são formados lateralmente para que realmente diminua essa oclusão arterial e faça com que o paciente consiga receber oxigênio nas células dele, ok? Então, isso ocorre bastante, pessoal,
quando a gente tem processo de aterosclerose, paciente tem ataque cardíaco, paciente tem o acidente vascular cerebral, é o famoso AVC, né? Então, tudo isso significa que o sangue precisa passar de alguma forma para diminuir essa isquemia, diminuir a falta de oxigenação nas células, porque isso não pode acontecer. Então, o nosso corpo, ele produz essa circulação colateral. E o mais interessante ainda é que a prática de exercício físico, ele estimula o aparecimento de circulação colateral. E, consequentemente, vai diminuir o quê? A isquemia tecidual, certo? A morte aí do músculo do coração, a morte do cérebro. Muito interessante a nossa fisiologia. Depois vocês estudem sobre essa circulação, que ela é maravilhosa. Pessoal, o nosso coração ele tem um sistema de excitação e condução. Por exemplo, é um sistema de condução intrínseca do coração que vão controlar as contrações cardíacas. Então, tem o sistema de excitação que vão controlar as contrações cardíacas para que realmente ocorra a sístole, né? A contração do coração. Então, a gente vai perceber que esse impulso ele é gerado através do nó sino atrial, tá? O impulso é gerado aí. Que depois, né, esse impulso ele é passado aí para as outras partes, né? Por exemplo, o nó atrioventricular, a rede de Purkinje, os ramos do feixe de His, né, o músculo do átrio. Então, para garantir que realmente o ritmo, né, dessas contrações, elas estejam dentro dos parâmetros de normalidade, o coração ele conta com esse sistema de geração de impulso cardíaco, né, formado aí por fibras musculares especializadas, que são essas, né, nó sino atrial, ramos do feixe de His, todo esse sistema aí. Então, o nosso coração, ele participa do ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco, eles são eventos relacionados ao fluxo e à pressão sanguínea que vai ocorrer no início de cada batimento cardíaco até o próximo batimento cardíaco, né? Então, a gente tem um processo chamado de sístole, que é os batimentos, e a diástole, que é o relaxamento do coração. Quando vocês forem fazer a disciplina de semiologia, no outro ano, né, no segundo ano, eu vou explicar para vocês bem direitinho a importância da gente aferir a pressão arterial, porque justamente a gente vai conseguir aferir esse ciclo cardíaco do paciente. Então, como eu falei para vocês, o ciclo cardíaco ele é composto pela sístole e pela diástole. A sístole, a principal função é bombear o sangue quando o coração está contraído, de modo que ele vai passar da aorta para a artéria pulmonar. O sangue ele passa da artéria aorta para a artéria pulmonar e isso ocorre esse processo chamado de sístole, de contração do coração. Já a diástole, ela vai corresponder ao relaxamento do músculo cardíaco, que é quando o coração ele tem uma pressão interna menor, para fazer com que os ventrículos recebam o sangue que vem aí das veias pulmonares e das veias cavas, tá? É quando o sangue ele entra no coração. Quando ele entra, a gente tem um processo aí de relaxamento. Por isso que a gente afere a pressão arterial, porque a pressão arterial a gente vai conseguir aferir a sístole e a diástole, ok? Pessoal, é isso que eu queria explicar para vocês, tá bom? A gente já finaliza a nossa aula de hoje. Gostaria que vocês estudassem a anatomia do coração, as principais partes, as funções, entendesse como é que ocorre a circulação nos grandes vasos. Isso é muito importante, do momento que o sangue entra rico em CO2 e a partir do momento que ele sai rico em oxigênio. E quando ele passa pelos pulmões também, tá bom? Então, estudem, porque o nosso sistema cardiovascular ele é lindo e a gente precisa realmente entender como é que ele funciona para poder começar a atuar, tá bom? Desejo aí sucesso, bons estudos e estou à disposição para retirada de dúvidas. Uma boa semana para vocês!